E vamos ler, irmãos, do capítulo 1. Vamos ler antes do capítulo 3, Romanos 3, por favor. Romanos, capítulo 3. Eu irei ler junto, e os irmãos juntos acompanham em silêncio. Eu vou ler a partir do versículo 10 do capítulo 3 da Epístola aos Romanos. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Volte um pouquinho, por favor, para o capítulo 1. Vamos ler o versículo 28, a partir do 28. 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Versículo 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo a sentença de Deus e de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não só as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Efésios, capítulo 1. Versículos 3 e 4, inicialmente. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 12, versículo 12, a fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Palavra de oração. Pai, vem, Paizinho querido, nos falar. Conquista-nos. Abre a nossa compreensão. Nos ilumina. Porque nós necessitamos te ouvir. Nós somos totalmente ineficientes se não houver uma intervenção tua. Nós seremos totalmente incapazes de compreender a tua fala, o teu agir, e somos cegos quanto ao te ver, se o Senhor se não nos mostrar. Por misericórdia, Pai. Vem, ó Pai. O teu povo está reunido nesse local. Assim como tu fazias quando vinhas sobre a nuvem da tua glória e descias sobre a porta da tenda da congregação. Vem, ó Deus, nesse momento. Vem, ó Pai, sobre nós. Vem se fazer ver a tua glória. Vem se mostrar ao teu povo. Fala-nos, ó Pai, para que possamos te glorificar.
No nome do nosso Senhor Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos amados, nós estamos diante da palavra de Deus. E o referido texto lido na Epístola aos Romanos, sobretudo eu gostaria de ressaltar inicialmente uma frase que está aqui no capítulo 1, no versículo 28, na parte A. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos pudessem deter essa expressão. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Eu não sei se tem alguém com a versão na linguagem de hoje, seja da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem alguém com alguma versão? A irmã Cosma. Eu queria pedir para alguém em alto e bom som ler, se tem alguém com a versão linguagem de hoje. A irmã Cosma tem a dela, fala bem. Irmão Joaquim, como é que está na sua versão, irmão Joaquim? Versículo 28. 1:28 de Romanos. Vamos enriquecer através dessas versões que nos dão opções para um conhecimento maior. Só um instante, irmão. Por não quererem, por desprezarem o verdadeiro conhecimento de Deus. Irmã, só até aí, irmão. Irmã Cosma, fala para mim como é que está na sua versão. Eles não se preocupam em adquirir o conhecimento de Deus. Então eu queria que nós nos detivéssemos nessa expressão. Eles desprezam conhecer a Deus. Então, Romanos praticamente inicia com essa dinâmica. Um povo que despreza conhecer a Deus. Um povo que despreza conhecer a Deus. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: se me pedissem para mencionar o maior problema entre os cristãos atuais, incluindo-se os conservadores, eu diria que é a falta de espiritualidade e de um verdadeiro conhecimento de Deus. Então, o Dr. Lloyd-Jones, ele enumera como a falta de conhecimento de Deus como a principal causa de tropeço do atual cristianismo, ainda que ele não seja na nossa época. Mas eu acredito que hoje ainda é o principal problema. E isso está denunciado aqui em Romanos. Desprezam conhecer a Deus. Meus irmãos, se nós não tivermos essa percepção, nós seremos apanhados de surpresa. Estaremos mergulhados nesse pântano de destruição. Nós sabemos que o pecado quando ele entra no mundo, quando o homem come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse homem morre, nós sabemos que a morte espiritual é o apartar-se de Deus. É o homem dar as costas para Deus. E esse homem se torna inimigo de Deus.
E por ser inimigo de Deus, ele não tem a visão correta. Ele não deseja nada desse seu inimigo. Cândido, por favor, vai para Romanos 1. Lê a partir do 21, por favor. Romanos 1, 21. O homem, amados, ele vive agora para desprezar não só a Deus, mas a desprezar tudo que é de Deus. Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui na terra, um dos grandes problemas fora este. Jesus dizia: vocês não conhecem meu Pai, por isso vocês não me reconhecem. Vocês não sabem quem é meu Pai, vocês são aqui de baixo. Os judeus, o povo de Deus, segundo a carne, eles desprezaram, veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Porque eles desprezam o conhecimento de Deus. E por desprezarem a Deus, eles têm vivido como verdadeiros inimigos de Deus. Leia do 21 ao 23, meu irmão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incluindo-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Só um instante, meu amado. Você percebe que a queda provoca no homem essa terrível miséria. Perceba que ele diz: eles não glorificaram a Deus como tal, como Deus. Ou seja, eles não deram devidamente a glória ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Redentor, ao seu Criador, como lhe é devido, a um Deus temível, a um Deus soberano. Mas o que eles fizeram? Em seus raciocínios se tornaram tolos, loucos, e eles pegaram a glória que é devida a Deus e lançaram essa glória às imagens, aos ídolos. Eles transferiram a glória que só é devida a Deus, diminuíram a Deus e tornaram Deus igual à semelhança de homens. O El Shaddai, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso já não é mais visto como tal, mas ele foi minimizado a uma posição inferior, no qual nada difere dos homens. Nada difere até de animais e quadrúpedes e répteis. Eles não glorificam a Deus, eles desprezam a Deus. Então essa é a condição do homem. Até, como eu mencionei essa semana, até eles dão títulos de nobreza para Jesus. Por exemplo, um desses autores de autoajuda diz: Jesus, o maior psicólogo do mundo. Olha aí como é nobre. Jesus é o maior psicólogo do mundo, mas é o máximo que eles dão para Jesus. Os judeus diziam: ele é reencarnação de Jeremias, talvez o próprio Elias, algum dos profetas, mas nunca o que ele é. E o que Jesus é? Quem Jesus é? O Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o autor da criação, ele é o soberano Rei da terra. Mas eles não colocam Jesus nesse patamar. Eles até colocam Jesus como o maior psicólogo do mundo, o maior amigo do mundo, o maior mestre do mundo, mas nunca como o Senhor. Então essa é a percepção do mundo secular, de um mundo incrédulo. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, vá para João 17,3, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna. Então perceba que Jesus, ele veio ao mundo para nos conceder a vida eterna. Agora, o que é a vida eterna? Por exemplo, os irmãos aqui que creram no Senhor têm a vida eterna? Amém ou não? Amém. Tem vida eterna? Então, o que é vida eterna? Leia para nós, Cândido. João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Então, segundo esse texto, o que é vida eterna? Conhecer ao Pai. Enquanto Romanos diz, e eles desprezam conhecer a Deus, Jesus diz, eu vim para que vocês recebam a vida eterna. E segundo as Escrituras, vida eterna é conhecer o Pai e a Jesus, o enviado. Então, por um lado, nós temos as mentes incrédulas desprezando a Deus, e por outro lado, nós temos Deus nos dando o seu verdadeiro conhecimento, se revelando a nós. Eu não sei se os irmãos já estão percebendo aonde nós estamos querendo chegar. O paralelo entre Romanos e Efésios, que nem iniciamos ainda. E não dá para a gente iniciar, pelo menos hoje, se não está numa introdução. Ficarmos numa introdução. A mente incrédula despreza conhecer a Deus, e aos filhos, eu vim dar-vos a conhecer o Deus verdadeiro. Os irmãos confessaram aqui terem a vida eterna. Mas infelizmente, o mundo cristão, de alguma forma, também tem desprezado esse conhecer a Deus. Esse conhecer a Deus. Ali no Salmos 103, nos diz que aos filhos de Israel, Deus manifestou os seus feitos, os seus prodígios, os seus sinais. Mas somente a um homem, daquela multidão de pessoas, Deus revelou os seus planos, os seus caminhos. E esse homem se chamava Moisés. Mas por que Moisés conheceu os planos de Deus? O que os irmãos acham? Por que será que Moisés conheceu na intimidade os planos de Deus, irmãos? Lembrem dessas frases. O mundo incrédulo despreza o conhecimento de conhecer a Deus. Aos filhos, ele quer revelar o conhecimento de Deus. Não é conhecer acerca de Deus. Conhecer que Deus fez os céus e a terra por meio de Jesus Cristo. Saber que Deus é o Todo-Poderoso. Saber que Ele é de eternidade a eternidade, que não tem princípio, dia nem fim. Saber que Ele é o Pai de todos. Não é saber essas coisas a respeito, é conhecê-lo mesmo. É conhecê-lo na intimidade. Então, aos filhos, ele quer conceder esse conhecimento. Mas no Salmo 103 diz que aos filhos os feitos, a Moisés os seus planos. Vamos ver por que Deus concedeu a Moisés isto. Vamos para Êxodo 33. Vamos iniciar, Cândido, a partir do versículo 7. Para a gente ter um pouco de compreensão. Por que Deus, a Moisés, ele foi revelar os seus planos, revelou os seus segredos. Como está lá no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Ninguém tem suas intimidades para quem não ama, mas para quem ama o Senhor revela ou se relaciona na intimidade. 33 de Êxodo, a partir do 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda
e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saiu para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Só um instante, irmão. Amados, que texto maravilhoso, precioso. Moisés armava a tenda da congregação, o lugar de adoração, e as pessoas ficavam como que com água na boca. As pessoas ficavam ali admirados como aquele homem. Ele entrava naquela tenda e falava com Deus. Como aquela coluna ficava na porta, e Moisés ali ia falar com Deus. E as pessoas ficavam olhando pelas costas, Moisés entrando ali. E nas suas tendas, aquela intimidade era entre Deus e Moisés, e eles não poderiam estar ali, porque ainda não tinha sido erguido, porque ainda Cristo não havia sido vindo, não havia sido rasgado o véu. E aquele povo, eles ficavam nas suas próprias tendas, adorando a Deus, glorificando a Deus. E eu imagino que desejosos de estar no lugar de Moisés, adorando ao Senhor, na presença do Senhor, na tenda da congregação. Continue, meu amado. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Olha que frase linda! Face a face, como amigo, irmãos. Perceba, o relacionamento de Moisés com o Senhor era um relacionamento de um amigo. Um homem que andou com o Senhor na intimidade. Esse é o segredo do viver cristão, irmãos. Viver na intimidade com o Senhor. O Senhor vem conceder a vida eterna. E a vida eterna é esse conhecimento. Conhecer o amigo na intimidade. Relacionar-se com o seu amigo. E Moisés tinha essa intimidade. Amigo, como amigo. Continue, meu irmão. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Oh, que maravilhoso. Continue, meu amado. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze abrir este povo. Faze subir este povo. Porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber este momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Aleluia! Amados, olha o pedido de Moisés. Que pedido maravilhoso, né, irmãos? Irmãs, que pedido precioso. Moisés disse: olha, se realmente, e eu creio, o Senhor me conhece pelo meu nome, mas se eu achei graça aos teus olhos, sabe, se realmente o Senhor nos ama, então, por favor, faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Então, só conhece o Senhor quem conhece o seu caminho. Então, eu quero conhecer o teu caminho, para que eu te conheça. Moisés falava como um amigo. Moisés estava ali adorando ao Senhor face a face. Mas Moisés desejava mais.
Moisés desejava conhecer o Senhor de forma profunda, irmãos. Irmãos, e para nós percebermos como isso agrada ao coração de Deus, os irmãos, nós não imaginamos como esse desejo da parte de um filho, de conhecer o seu pai, como isso é grande no coração de Deus. Nós iremos perceber, ter uma noção por algo que irá surgir aqui, como Deus ama, quando um filho também ama esse conhecimento. Vocês querem perceber? Isso aqui aconteceu logo no início. Isso aqui aconteceram muitos anos antes de Cristo. Isso aqui foi quando eles saíram do Egito. Isso aqui muito antes dos profetas, muito antes de Isaías, de Jeremias, muito antes. E esse pedido, vamos abrir em Lucas 9. E esse pedido, nós sabemos que Moisés, ele foi um que não entrou na terra prometida, por causa da murmuração do povo. Moisés feriu a rocha quando era para falar. Deus leva Moisés para o topo do monte e diz: olha para os lados, toda a terra, oriente, né? Para o norte, sul, leste, oeste. Eu te darei, toda a terra é tua. Agora, aliás, toda essa terra é a terra da herança, mas você não irá entrar na terra, Moisés. E Moisés tenta argumentar: não me force, eu não farei o que você está me pedindo. E ali Moisés ficou. Mas Deus, de fato, responde a essa oração de Moisés. Aí, no capítulo 9 de Lucas, no versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. 9:32. Lucas 9:32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Continue, meu amado. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma seria tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Só aí. Meus irmãos, aparece Moisés e Elias. O que Moisés estava fazendo aí, irmãos? Moisés, ele veio conhecer o caminho de Deus. Jesus não disse: eu sou o caminho. O Senhor respondeu a Moisés muitos anos depois, milhares e milhares de anos após. Moisés, ele veio conhecer, porque ali em Mateus 11, 27, Jesus diz: ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Moisés veio para ver o caminho, para conhecer o Pai. Se nós queremos conhecer o Pai, nós temos que conhecer o Filho, porque o Filho é a expressa imagem do seu ser. Irmãos, então, como Deus tem no seu coração o prazer, irmãos, que os seus filhos desejem ou conhecê-los, irmãos, porque o mundo incrédulo, Filipenses 3:10, o mundo incrédulo despreza a Deus. Cuidado, irmãos, porque os incrédulos desprezam conhecer a Deus, mas aos filhos Deus quer revelar-se. Deus quer se mostrar aos seus filhos. E assim como Moisés, amados, precisamos ter esse sentimento sincero. Irmãos, nenhum homem
Poucos homens aqui na terra experimentaram um conhecimento intelectual e teológico de Deus, como Paulo. Paulo foi um homem que experimentou um conhecimento largo. Mas, olha o que Paulo diz aí, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Desejo conhecê-lo. Paulo desejava também conhecer ao Senhor. Ele até disse que ele estava em apertos, porque ele desejava estar com o Senhor, que era algo, incomparavelmente melhor. Então, Paulo era um irmão que desejava conhecer ao Senhor. Um homem que desejava essa intimidade com o Senhor. Desejo conhecê-lo. Irmãos, então eu concordo com as palavras do Dr. Martin Lloyd Jones. Dr. Martin Lloyd Jones. Esse irmão dizia que uma das grandes carências do cristianismo é não conhecer a Deus, irmãos. A falta de espiritualidade e não conhecer a Deus. Oh, irmãos amados. E nós sabemos que o conhecimento que o irmão Paulo tinha não era só o conhecimento proveniente daquela fonte da morte. Vocês sabem qual é o conhecimento da fonte da morte? O conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, lá do Éden, ela fornece sabedoria, ela fornece conhecimento, mas é um conhecimento externo para a morte. Então, o conhecimento que Paulo desejava não era esse conhecimento apenas objetivo, intelectual, mas era esse conhecimento experimental, no qual o conduzia ao conhecimento na graça. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é primeiro conhecer acerca do Senhor Jesus e na graça, é primeiro na graça. Por que crescer na graça? Porque, irmãos, esse conhecimento externo, proveniente da fonte da morte, da árvore do conhecimento do bem e do mal, provoca em nós inchaço. Sabiam disso? O conhecimento externo, sem na mesma proporção o amor, a graça, nós nos tornaremos inchados. Ali Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 8, ele diz assim: nós sabemos que todos vós sois sabedores com relação às coisas sacrificadas aos ídolos, mas o saber faz o quê? Incha. E o amor? Então, um saber cuja fonte é a árvore da morte, incha. Mas um saber com amor, edifica. Romanos 5:5. Então, quando o irmão Paulo, ele fala ali no capítulo 5 sobre a justificação, e ele fala que também há um alegrar-se, né, nas tribulações, porque as tribulações nos levará à experiência. Ele vai falar algo acerca dessa experiência que gera esperança, né? Provoca esperança, aliás. 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, a esperança não confunde, por quê, irmão? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então perceba que o amor, ele é algo presente e inerente daqueles que confessam e conhecem ao Senhor, que confessam conhecer ao Senhor. Conhece ao Senhor e tem a experiência do amor do Senhor em seus corações. Para que andem juntos, lado a lado, conhecimento e amor, amor
e conhecimento. Para que os dois nunca se apartem. Porque se for possível desassociar esses dois, conhecimento do Senhor e amor, nós seremos seres deficientes. Nós não podemos viver uma vida efetiva de amor. Amor pelo Senhor e amar os irmãos sem que não haja conhecimento do Senhor. Os dois têm que caminharem lado a lado. Então é algo, é um provocando o outro, um instigando o outro. Eu conheço o Senhor e o amor do Senhor me domina. Então os dois andam ali juntos, lado a lado. Porque muitos irmãos desprezam o conhecimento do Senhor e tentam viver o amor. Nunca irão conseguir. Os dois precisam andar acordadamente. Conhecimento do Senhor e amor. Amor pelo Senhor e amor pelos irmãos. Irmãos, isso, sabe, tem que ser a nossa característica. Tem que ser a marca registrada dos cristãos. Conhece o Senhor e anda em amor. Né? O amor é o caminho apresentado como o caminho mais excelente. Mais excelente, como falamos ali para o Tom na segunda-feira. Alguns se preocupam, né, com dons especiais para exibicionismo, colocando as suas experiências à frente do conhecimento do Senhor. Ah, mas eu falo em línguas. Mas eu sou um homem que interpreto as línguas. Eu sou uma mulher que sou uma profetisa, né? Eu sou alguém que tem... Mas o caminho excelente. O caminho excelente apresentado a nós no capítulo 13 de Coríntios é o amor. Você percebe que ele escrevendo ali no versículo 4, ele diz que o amor não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. O amor é benigno, o amor é sofredor, o amor tudo espera, né? Não se comporta inconvenientemente. Então você percebe que o verdadeiro conhecimento do Senhor é esse, quando está associado a esse caminho mais excelente ao amor, irmãos. Isso não pode ser separado. 1 João 4,16. Por favor, irmão. Vamos verificar se o que estamos falando tem coerência, tem base nas Escrituras. 1 de João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Então ele diz aí, nós conhecemos. Primeiro ele sabe que Deus é amor, então ele conhece a Deus. E se eu permaneço no seu amor, no amor de Deus, Deus também, eu estou permanecendo nele. Eu estou no amor de Deus, então eu estou em Deus. Deus é amor. Então que coisa maravilhosa, que algo que deve ocupar a proeminência em nossas vidas. É prioridade para nós permanecermos nesse amor, porque quem permanece no amor de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então o andar cristão é conhecer a Deus, é andar nesse amor. Por favor, irmão, olha no versículo 20 do mesmo capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ô, irmãos, então, isso é muito claro. Isso é muito claro, amados. Está muito claro esse texto. Então, aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Então, isso está muito... Por quê, amados? Por que João... Lê o versículo 21 para gente abordar. Por que está muito claro? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame também ao seu irmão. Por quê, irmãos? Por que isso é tão fundamental no andar cristão? Por quê? Por que o amor, ele é algo tão necessário, fundamental para o viver cristão? Por quê? Porque a epístola aos Efésios, ela nos apresenta como membros
do corpo de Cristo, né? Coríntios 12. Nós somos membros uns dos outros, coletivamente. Membros uns dos outros. E como membros uns dos outros, nós cuidamos da edificação deste próprio corpo. E como cuidamos do aumento desse corpo, então vai haver uma preocupação de uns para com os outros. Não é verdade? Tem que haver essa preocupação de uns para com os outros. Porque quando isso não está ocorrendo, quando o corpo não está preocupado com o seu próprio aumento, então isso está fugindo. Isso está fugindo com a ideia verdadeira do eterno propósito de Deus. Quando eu dou as costas para o fundamento, para o cerne da igreja, que é o aumento desse santuário, para uma vida dedicada ao serviço, à obra do ministério, quando eu não estou preocupado, envolvido com isso, então de alguma forma eu estou fazendo algo contrário a isso. Quando o irmão e a irmã não está comprometido com essa obra de edificação, então algo está errado. Algo irá acontecer de mal no meio do povo, no sentido de não edificação. Então a igreja, vamos aí para Efésios, no capítulo 1, por favor. Isso é muito sério, irmãos. Leia novamente, meu amado, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Só um instante, meu amado. Você vê essa figura, quando Deus tira os hebreus da terra do Egito, ele disse: olha, na terra a qual eu vos darei por herança, é uma terra que mana leite e mel. Perceba que eles teriam herança naquela terra. Eles seriam donos das herdades. Seria dividida por tribos. E ali eles teriam como posse uma terra boa, cuja mana leite e mel era herança deles. Então não era só o fato de sair do Egito, não somente estar no deserto, mas entrar na posse daquela herança, daquela terra. Aí diz, cada um irmão aqui, cada uma irmã, foi abençoada com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Isso não significa que já somos possuidores delas, porque elas nos foram dadas, mas eu posso as rejeitar, eu posso as desprezar. Os hebreus não desprezaram a terra? Sim ou não? Deus mandou Moisés fazer um censo de 20 anos para cima, mata. Só vai entrar de 20 anos para baixo. Caso contrário, eu mataria todos. Porque são desprezadores. Daquela geração, só entrou o senhor Josué e o senhor Caleb, acima de 20 anos. Porque eles não desprezaram a terra. Então aqui está dizendo que eu e você, meu irmão e minha irmã, fomos abençoados com toda, não falta nenhuma, toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Isso não significa que eu já tomei posse. Porque se eu desprezar esse conhecimento, eu vou ficar só na base da teoria, da erudição, da doutrina, vivendo como um escravo, peregrinando no deserto sem tomar posse da minha herança. Leia o versículo 4, meu amado. Assim,
como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Perceba? A finalidade da escolha. E Deus, que não é tolo, nos abençoou com toda a bênção em Cristo, para que eu e você perante ele fosse santo, fôssemos santos e irrepreensíveis, ou seja, tudo está no Filho. Eu preciso primeiro crer que tudo está no Filho. Tudo está no Filho? Tá. Tudo é meu? É. Então toma posse do que é teu, filho. Toma posse do que é teu, filha. Sai da teoria. Sai de confessar que é filho e filha de Deus e toma posse do que é teu. Caso contrário, vai chegar aquele dia. Cantares capítulo 4 diz: tu és toda formosa, amada minha. Quem é essa? A igreja. Lá em outro texto diz: tu és o mais formoso entre os filhos do homem. Quem é esse? Cristo. Aí eu vivi aqui, crendo em uma doutrina. Eu vivi aqui abraçando um credo, mas ao mesmo tempo desprezando esse Deus maravilhoso, esse conhecimento de um Deus rico e precioso. Aí eu vou chegar naquele dia e dizer: Deus, olha aqui, eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu sou uma santa irrepreensível. Filho, mas pelo que eu saiba, você desprezou a terra. Leia, por favor, irmão, o versículo 12 do mesmo Efésios 1. A fim de sermos para Só um instante, meu irmão. Com a finalidade, com o propósito. Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. Deus me escolheu e te escolheu com um propósito. Deus já depositou tudo na conta em Cristo, para que você fosse lá se tornar rico. Ele fez tudo isso com uma finalidade. Qual a finalidade? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Muito bem. A fim de sermos, com a finalidade de sermos para o louvor da sua glória. O que é glória? Glória é o próprio Deus. Aonde ele está tem glória. Aonde ele não está, não tem glória. A fim de sermos para o louvor da sua pessoa. A fim de sermos para o louvor da sua pessoa. Cada irmão e cada irmã foi chamado para ser para o louvor da pessoa do Deus bendito. O escritor aos Coríntios diz, ele fala o seguinte: o vosso corpo é santuário, é morada de Deus no Espírito. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O que é glorificar a Deus no vosso corpo? É expressar o caráter de Deus no seu e no meu corpo. O seu e o meu corpo deve expressar o caráter de Deus. O meu corpo não é para imundícia. O meu corpo não é para prostituição. Não é para impudicícia. Impudicícia é falta de pudor. É falta de bom senso. Então glorificai a Deus em vosso corpo. Porque eu e você fomos comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus. Meus irmãos e minhas amadas, se nós não entendermos esse eterno propósito de Deus, o Deus que faz tudo para o seu bom propósito, se nós não entendermos isso, nós iremos viver batendo a cabeça, irmãos, malhando contra ferro frio. Isaías, ele nos diz um texto muito precioso. Isaías diz assim: Deus não criou a terra para ser um caos, ou para ser desabitada, mas Deus fez a terra para ser habitada.
Então, quando o pecado causa toda essa rebelião na terra, é como se Satanás dissesse: olha, a terra é isso. A terra vai ser esse eterno caos, essa eterna bagunça. Deus diz: não, eu não fiz a terra para isso. Eu fiz e criei a terra, eu fiz o universo para ser habitada por um povo santo, o qual são herdeiros da terra. E Deus em Cristo Jesus, aí mesmo em Efésios 1, Efésios capítulo 1, versículo 20. Deus em Cristo Jesus, Ele veio para estabelecer, para o cumprimento do seu eterno propósito, e nada vai mudar a sua vontade, mas Deus deseja fazer isso por meio de um povo comprometido, um povo que leva a sério o propósito eterno de Deus. Por favor, meu irmão. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Exercendo em Cristo. Ele exerceu em Cristo o poder. Mas, por favor, está mais claro aqui no versículo 9 e 10. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir... De reunir... De fazer... Tem que convergir. De reunir, é a mesma coisa. Nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Aleluia! O bom propósito de Deus é de reunir em Cristo Jesus todas as coisas. Percebe, irmãos? E quem está em Cristo Jesus é herdeiro, é herdeira de todas as bênçãos espirituais. E quando naquele filme ali dos 10 mandamentos de Moisés que nós assistimos, quando ele encontra Josué sentado, e Moisés dizia: meu filho, por que você não luta? Porque os amalequitas estavam atacando os hebreus. E Moisés disse: olha, nós iremos responder à espada com eles. E Josué se opunha a lutar. E ele disse: por que você não luta? Ele disse: porque se eu lutar, eu estou tomando o lugar de Deus. Aí Moisés diz: você pensa como escravo. Você não está liberto. Você age como escravo. Nós iremos lutar. Deus é conosco, mas te levanta, porque nós iremos lutar, que Deus é conosco. Quantas vezes nós, sob a desculpa que estamos na graça, a desculpa que estamos vivendo na graça, estamos aqui esperando na graça. Na realidade, estamos esboçando a nossa falta de interesse pelas coisas de Deus, as quais nos foram dadas como herança. Posses nossa, eleitos de Deus, eleitos segundo a presciência, mas detentores de uma bênção incomparável. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E é interessante que o irmão diz a nós, aqui no capítulo 4, deixa-me, de Efésios, quando ele diz para que sejamos tomados de toda, 4, né? Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Onde é que está isso, irmãos? Para que sejamos tomados, 3:19 de Efésios. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. De toda a plenitude de Deus, irmãos. O Senhor Deus não nos chamou, irmãos, para que sejamos rasos e superficiais,
para que desprezemos esse conhecimento e esse amor, irmãos, mas que nós possamos marchar em direção àquilo pelo qual fomos conquistados. O irmão Paulo diz: olha, eu não me considero ser perfeito ou haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Eu fui conquistado pelo Senhor para conquistar minha herança, que é Cristo, para receber das suas mãos aquilo que é meu, o qual é a própria vida de Cristo. Então, há necessidade, irmãos, de nós vivermos com essa percepção. Fomos salvos com um bom propósito, irmãos. Nós não fomos salvos sem um propósito. Não fomos salvos somente sob a perspectiva de sairmos do poder do pecado, do poder de Satanás, como o povo saiu lá do Egito, do poder de Faraó. Mas eles saíram sob a perspectiva de tomar posse da sua herança. E essa herança é a plenitude de Cristo. Ela é nossa, ela é minha, ela é sua, irmãos. Irmãos, é preciso que nós não desprezemos essa tão grande salvação, amados. É necessário nós sermos criteriosos, irmãos. É necessário que sejamos como Moisés, amados. Senhor, eu desejo te conhecer. Me mostra, Senhor, o teu caminho, para que eu te conheça, Senhor. Para que eu tenha intimidade contigo. Eu não estou dizendo aqui que todos os irmãos terão uma grande erudição, que todos os irmãos terão capacidade de fazer belo discurso. Não, irmãos, mas é vida. É vida, intimidade. Vida orgânica. Vida que procede de Cristo. O meu andar seja compatível com o andar de alguém que experimentou a vida. O meu falar, o meu vender, o meu comprar, as minhas palavras, irmãos, sejam compatíveis com aquelas que são ensinadas do alto, amados. Que andemos com sabedoria, irmãos. É isso que estamos falando. É vida. É vida. Fomos feitos herdeiros. Olha, perceba, só esse texto para a gente finalizar. Capítulo 3. Versículo 10 de Efésios. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades. Versículo 11. Nos lugares celestiais. Amém. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, nosso Senhor. Nosso Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa! Deus estabeleceu em Cristo um eterno propósito, e a igreja deve ter isto como prioridade no seu viver, de expressar a sabedoria de Deus, a múltipla faceta da sabedoria de Deus, como a figura de um prisma, que revela múltiplas faces na vida da igreja, porque não é só uma face, não é só um irmão, só uma irmã, mas essa múltipla sabedoria de Deus na vida dos irmãos. Irmãos vivendo com sabedoria, amados. Sabedoria, Cristo, vida. E se alguém não tem, peça a Deus que Ele dá. A gente falou aqui na quarta-feira. Jesus disse, ao construir uma torre, calcule. Para que, se você não concluir, diga tolo. E citei quantos crentes são chamados de tolos. Tem vivido uma vida medíocre, são chamados de tolos. Não tem prosperado espiritualmente, são chamados de tolos. Tem vivido na mesmice, são chamados de tolos. Calcule. Veja se é esse caminho que você deseja mesmo. Veja se é ele que você quer seguir. Calcule o preço. O preço é renúncia. Então, irmãos e irmãs, o mundo
despreza o conhecimento de Deus. Mas aos filhos, ele veio conceder o verdadeiro conhecimento de Deus, o qual é a vida eterna. Amém, irmãos? Que nós desejemos isso como o irmão Moisés fez. Senhor, desejo te conhecer. Que nós possamos desejar conhecer o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado a Deus por esses momentos preciosos que estivemos reunidos aqui. Senhor, por graça, Pai, venha nos conceder que pelo Espírito de poder sejamos corroborados no homem interior, a fim de que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Por graça, Deus, edifica a tua igreja como o Senhor mesmo prometeu. Eu edificarei a minha igreja por misericórdia. Nos dá, ó Pai, sede, nos dá fome de justiça, nos dá desejo mais e mais de te conhecer. Gere em nós, ó Pai, provoca em nós desejo pela intimidade com o Senhor.